agradecer o convite que tive para falar hoje sobre estes botões e pedir desculpa. A minha voz hoje não está boa, um bocado constipado, mas espero aguentar o tempo todo. Ora bem, os ratinhos, penso que a maior parte de vocês é um povoado que se encontra mesmo junto ao Pantanal de Barragem de Alqueva, melhor do que o mapa, se todos conhecem a Barragem de Alqueva, fica mesmo junto ao Pantanal e, curiosamente, a intervenção que houve nos ratinhos não se integra nem daqueles dois conjuntos que o Dr. António Carvalho falou, nem foi pela Golfo, nem é da parte de Rei. A intervenção foi feita com o intuito de valorizar um sítio muito importante, provavelmente icónico, da arqueologia. Portanto, é um povoado fortificado, este aqui, portanto, é uma ruína toda fortificada, há restos de muralhas, há um fosso, vem que está mesmo junto à barragem, aliás, o Pardão fica por trás dos ratinhos, e estes botões provêm de um edifício que estava aqui na parte mais alta, conhecida como a Acrópole dos Ratinhos, um edifício retangular, portanto, possivelmente já com influências orientalizantes, embora toda a cultura material dos ratinhos seja do bronze final, do indígena, embora aqui se diga que, porventura, aquele edifício retangular foi interpretado por arqueólogos como os restos do tempo orientalizante. E os botões, portanto, houve várias medições por rádio carbono que nos permitem datar com grande fiabilidade os botões. Os botões encontravam-se junto a uma pedra que preenchia uma pequena fossa onde estaria o pilar central desse edifício retangular e foi atribuída à fase 1B dos ratinhos, é uma fase, portanto, de transição do bronze final para a Idade do Ferro. Temos algumas datas que nos permitem dizer que a cronologia destes botões serão dos inícios do século VIII antes de Cristo. Portanto, podemos dizer que estes botões são dessa altura. E isto é importante porque, como vão ver depois desta conversa, há outros botões que estão aqui também, a maior parte deles estão aqui na sala do Tesouro do Museu Nacional de Arqueologia, que são muito parecidos com estes ratinhos e permitem, portanto, datá-los também com precisão. Portanto, os botões apareceram nesse sítio, portanto, junto a essa pequena fossa do pilar central, e estava junto, havia um pequeno fragmento de argila que tinha impresso um tecido, portanto, um molde de um tecido, digamos assim. Foi recuperado, foi preservado e, portanto, possivelmente, esses 7 botões estariam junto a esse, estariam cozidos a esse tecido. Ora bem, aqui tem os 7 botões. Esta é o anverso, como podem ver, este tem portanto, botões, digamos, têm 3 componentes. Tem um disco que está decorado por repuxado, em que existe
uma calote esférica central e depois dois ou três círculos concêntricos em volta dessa calote esférica. E na periferia, um cordão realizado pelo arame de secção quadrangular que foi torcido e que dá, portanto, este aspecto. No reverso, tem uma presilha que, como podem ver, foi feita a partir de um fragmento desse cordão que está na periferia do disco e que foi batido, mas em muitos deles ainda se consegue ver, portanto, aquele torcido do arame. Noutros já se vê mal, neste ou naquele, mas neste, por exemplo, vê-se perfeitamente neste. Vou apresentar agora alguns aspectos pormenor destes botões. Portanto, todos eles têm este arame torcido na periferia. Em alguns deles vê-se, e neste não se vê, mas devemos ver os outros, e na parte de trás, portanto, como vos disse, a presilha feita de um fragmento deste arame. E reparem também que a presilha é batida e nas extremidades é muito batida, mas que fica muito fininha e espalda. De tal maneira que quando a ligam ao disco, é tão fina que fica marcada em alguns, portanto, daqueles círculos concêntricos que tinham sido feitos no disco. Tem aqui mais outro pormenor. Aqui está o sítio, ou local, onde as duas extremidades do arame se juntam. E cá está este tem, portanto, estes dois círculos concêntricos, aqui a calote central. E um exemplo, mais um pormenor, portanto, quer as presilhas, quer o disco na periferia, onde vai assentar o arame, é bastante fino, foi bastante batido e dá sempre depois facilidade de fazer a junção. Mais outro, estão a ver, chega por vezes a dobrar um pouco para ficar mais sua junção ser mais perfeita. Cá está as presilhas, cá como estão a ver o resto do torcido do arame batido. Aqui mais uma vez a ver-se o puxado do disco. Aqui neste praticamente foi tão batido, praticamente já não se vê aqui o torcido. Mais uma vez aqui também estão a ver a mesma coisa. Um outro, espero, a mesma coisa também. Estes botões estão um bocado danificados, já estavam assim. Ora bem, um dos trabalhos que fizemos foi analisar, através de uma técnica analítica, qual a composição destes botões, mais e ao ver depois que também analisamos componente do disco, qual era a composição do disco, qual era a composição da presilha, qual era a composição do arame periférico. E como podem ver, estas de nós foram feitas por fluorescência de raio-x, expressivas energias, e como podem ver, a composição, quer do anverso, quer do reverso, é praticamente idêntica e de botão para botão não há diferenças significativas. A percentagem de ouro é à volta dos 23, 24% e de prata dos 14, 15%. E de cobre, 1,5%, quase até aos 2%. Isto indicia que possivelmente este ouro já não é
uma liga natural, mas é uma liga artificial, embora tenha muito. Portanto, o que é que distingue uma liga natural de uma liga artificial? A natural, normalmente, tem muito menos que 1% de cobre. Pode ter estes valores de prata, não nada de excepcional, mas o cobre é normalmente muito abaixo de 1%. E aqui temos já valores de 1%. Ok? Além da fluorescência de raios-x, analisamos também botões por outra técnica, o PIX, e em que aquilo que é que se pretendeu foi exatamente ver se havia diferenças entre a composição dos vários componentes dos botões, entre a presilha e o disco, entre o cordão periférico e o disco ou a presilha. Aí, como vocês têm aqui, não damos aqui valores, não quantificamos, mas o que aconteceria se as diferenças fossem diferentes, as cores por exemplo, aqui que é da presilha e do disco seriam diferentes, mas como vê, são iguais, não há diferença entre a composição da presilha e a composição do disco, ou entre a composição do cordão periférico e a composição do disco. Quantificando estes valores, obtemos estes gráficos e, como podem ver, portanto, a prata anda à volta dos 10% e o cobre à volta de 2%. Vocês vão dizer, bom, mas a teoria e a pedaço são ligeiramente diferentes deste. Bom, o que se passa é que estas duas técnicas atuam de maneira diferente, digamos, na análise. Enquanto que a fluorescência de raios-x penetra mais no material, o PIX é mais superficial. O que acontece é que, embora isto seja ouro, o ouro é mais nobre que a prata e, por sua vez, mais nobre que o cobre. O que acontece há sempre pequenas, há um enriquecimento à superfície do metal mais nobre, então há um enriquecimento do ouro à superfície. E é por isso que os valores de ouro, lembram-se que a fluorescência é 83, 84, e aqui temos 88%. De qualquer modo, está dentro das incertezas do método, e portanto podemos dizer, e é isso que nos interessava, primeiro, era que os botões tinham todos a mesma composição. E, portanto, quer o micropix, quer o fluorescência de raios-x, chegamos a essa composição. Ora bem, como vos disse logo ao princípio, quando foi para esta coleção de botões de ouro, se falou logo que havia uns paralelos bastante estreitos, digamos assim, para esta coleção. E eram duas coleções de botões de ouro, uma aparecida em Fortios, ao pé de Porto Alegre, e outra em Outeiro da Cabeça, aqui mais um pouco a norte de Torres Vedras. Entramos em contacto aqui com o Museu Nacional de Arqueologia. Este Fortio, este de Outeiro da Cabeça, também existe uma boa coleção no Museu de Trindade de Torres Vedras, que nos puseram à disposição estes botões, para nós analisarmos e vermos que semelhanças haveria na composição química, porque tipologicamente são muito parecidos, se havia também essa semelhança nas composições. Ora bem, estes do Outeiro da Cabeça, reparem que são muito parecidos com aqueles dos ratinhos. A diferença é que têm, como vão ver a seguir, um diâmetro ligeiramente maior que o dos ratinhos. Os ratinhos têm um diâmetro de 10 milímetros, portanto, centímetro, é a volta disso. Este tem, se não estou em erro, 16 milímetros. Mas a diferença é aqui nestas
Estes dois círculos são preenchidos por pontos puxados, tal como os outros. É a diferença que existe entre uns e outros. Havia outra coisa. Não, ok. Este do ter da cabeça, além dos botões, apareceram também vários pequenos objetos, possivelmente de um colar. E posso passar? E não existia fazermos esta fotografia, está muito bem. Mas o Manuel Guilherme, que foi diretor deste museu, foi ele que deu a conhecer estes botões, num artigo da Etnos, e quando ele visitou o sítio, andavam estes dois artistas, diz ele, pesquisadores de ouro, disfarçados pescadores. Isto é muito incrível, o barranquinho está ali, nós vamos lá ver, mas, portanto, andavam aqui fazendo pescadores à procura, e depois prenderam a museu e a particulares. Portanto, esta coleção dispersou-se, quer aqui no Museu Nacional de Antropologia, quer no Museu de Trindade, e sabe-se que houve outros particulares, e houve particulares, aliás, que ficaram com objetos destes. Estes são os botões furtivos. Têm um diâmetro maior, têm um diâmetro de 20 milímetros, portanto, diâmetro praticamente o dobro dos botinhos, e são indiferentes, em vez de terem, ou mais elaborados, como queiram chamar, em vez de terem apenas 2 círculos ou 3, têm 5 ou 6. Mas, tal como no caso dos gatinhos, têm aquele arame torcido em volta e depois uma brasilia ou 2 brasileiras. Tem aqui, isto que estava a dizer, portanto, estes são dos gatinhos, este vou ter a cabeça e estes dos furtivos. E como veem, portanto, todos eles têm a tal brasilia lá atrás, às vezes podem ter 2, e a parte da frente sempre aquele disco, o calote central, depois os círculos concêntricos e o arame torcido na periferia do disco. Tem aqui outras fotografias. Aqui, neste aqui do hotel da cabeça, tem 2 presilhas. Os 7 botões relativos têm apenas uma presilha, não. Aqueles 7 só tem um, mas no hotel da cabeça, em furtivo, existem alguns que têm a ver com até duas presilhas. De qualquer modo, quer em todos estes casos, as presilhas são feitas com o pedacinho do cordão posterior que foi batido. Ok? Portanto, já falámos que a composição da Liga foi determinada por projetos da AX e PIX, e o que nos interessava também era ver como é que podiam ser soldados aqueles componentes dos botões. Para isso utilizou-se também o Micropix e a microscopia eletrónica. Portanto, isto é digamos, a síntese dos resultados. Portanto, foram analisados 7 botões de tinta. O ouro tem esta porcentagem, a prata 14, o cobre 1,7, a ter da cabeça analisamos 23 botões com esta porcentagem e furtios 5 com esta porcentagem. Como podem ver, a diferença entre estas composições não é significativa e podemos dizer que todos eles são manufaturados com o mesmo ouro. Vamos pensar bem uma liga de ouro. Ao ter da cabeça, curiosamente, além daqueles fragmentos ou da porção daqueles outros objetos constituintes do colar e dos botões, havia 2 pequenos fragmentos que consideramos como lingotes, que também foram analisados e reparem que os valores são compatíveis com os botões. E também analisamos aqueles
aqueles outros objetos do quadro e também as suas são iguais. Temos aqui num gráfico em que se coloca o cobre, a percentagem de cobre dos botões em função da percentagem de prata e também temos assinalado a composição dos dois motores e reparem, tirando o caso que é um bocadinho afastado, todos eles estão dentro desta mancha, o que seria de esperar se fosse o mesmo oficina de Ourives que fez estes vários tipos de botões. E, portanto, quisemos identificar, como dizia, por que é o MegaPix, conjuntando o dispositivo eletrónico de barrimento, determinar que tipo de soldadura. De qualquer modo, vocês reparem, neste botão, é um dos botões que analisamos de fortios, e reparem que parece haver aquelas extremidades, parece um fantasma, vê-se que existe ali, mas mantém a forma, ou apanha a forma do que está na sua base. Utilizando, esta é a mesma figura que nós vimos ali atrás, e portanto já nos dava a ideia de que não havia qualquer elemento estranho de soldadura, portanto não havia nenhuma solda, mas lembro que eu apresentei isto em Itália numa primeira fase deste estudo e quando estava a Primeira Guerra. Eu disse, bom, isto tem cuidado, aquilo fica tão pouquinho que, utilizando o Pix, nós conseguimos ver se havia solda ou não havia solda. Mas tivemos sorte, porque um dos botões do ter da cabeça do Museu da Trindade, isto também é o diretor, nós pudemos ter a certeza de como é que foi a soldadura feita, porque cortamos ali. Mas é uma quantidade tão pequena que se eu não tivesse dito no museu, cortamos, não sabia o que se ia cortar. Não cabe nada. Estas, quer a fluorescência de raio-x, quer o PIX, são técnicas analíticas não destrutivas, não invasivas, mas por vezes, para nós termos a resposta para os nossos problemas, temos que ir para técnicas destrutivas. O que é destruir? O mínimo. Ora bem, o que é que vocês têm aqui? Têm aqui daquele pedacinho do corpo, têm aqui o resto do disco e aqui o cordão torcido. E, portanto, o que é que nós fizemos? Fizemos um varrimento do cordão e do disco com a eletrónica de varrimento e fomos tirar se havia diferenças de composição de um para outro. E o que é que se observa? Deixa ver a linha de varrimento, portanto, aqui é a parte do cordão, aqui o disco e aqui a zona de soltadura, digamos assim. E o que vocês veem, portanto, isto é para o ouro, aqui para a prata e aqui para o cobre. Não há diferenças ao longo daquele varrimento. Portanto, não havia nenhum elemento estranho de solda. A solda podia ser ouro-prata ou prata-cobre, mas quando se uma solda é que tenha uma temperatura de fusão mais baixa do que nós vamos estudar. E isto, aqui vê-se que não foi utilizado. Então, como é que foi, aqui tem mais outra vez, mesma coisa, se vocês vissem ali atrás, portanto, isto é como é que se diz, uma ampliação maior, e tem aqui, por exemplo, este pico que está aqui, não é nada, é apenas um buraco, um porco, está ali.
Portanto, não temos qualquer solda. Uma outra maneira também de micropix, naquele fragmento do botão que foi cortado, na resina, estão a ver que as cores são iguais, do disco e do botão, que é uma coisa, e portanto não há dúvida que não se utilizou nenhuma solda. Então, o que foi feito? Foi aquecido, o botão foi aquecido a uma temperatura ligeiramente menor que a temperatura de fusão do ouro, de tal maneira que, em alguns sítios, ele terá fundido, como bem ali naquelas das presilhas, e portanto, soldou, e noutros deu-se o fenómeno ao jogo. Soldadura por difusão térmica não é mais que àquela temperatura a umidade dos átomos. E, portanto, não foi utilizado qualquer soldadura. Isto é importante. Não é esta técnica que se utiliza no Orientalizão. Os fenícios, os povos orientais, qualquer parte nisso, as suas tradições da orivesaria, e não é isto. Utilizavam uma só, realmente, ouro, prata e pó, e isso nota-se quando se faz este tipo de análise. Na zona de contacto dos componentes existe uma diferenciação. Agora, reparem que isto dá-nos uma ideia sobre a tecnologia utilizada. Nós estamos a falar aqui em objetos excepcionalmente pequenos. Este botão terá 2 centímetros de diâmetro. Portanto, esta zona aqui que foi soltada, ou aquela que está por trás, onde está o cordão, são zonas pequeníssimas. Como é que eles soldavam isso sem fundir? Ora bem, eles tinham que utilizar aquela câmara que os orios utilizam para dirigir a chama àqueles pontos. E isto é a primeira vez que nós temos evidência da utilização dessa câmara de orios. Aqui eu trazer uma coisa que já vos tinha mostrado e penso que, ora bem, as conclusões que podemos tirar. As conclusões que podemos tirar. Primeiro é que as conclusões dos botões, estou a falar dos botões, dos ratinhos, dos fotios, do pé da cabeça, têm a mesma composição elementar. As composições elementares são muito evidentes para os 3 conjuntos de botões. Ok? Passa. Não existe solda. A soldadura é feita por fusão parcial e difusão no estado sólido. Isso explica agora. E, muito provavelmente, nós os químicos estamos com certeza, muito provavelmente, todos estes botões são resultado de uma única oficina de Unix. O Milene, quando publica os botões do T da cabeça, diz que havia fragmentos de carvão e, portanto, era ali a oficina, e, aliás, vem ali na sala de tesouro, um dos botões juntamente com uma massa cinzenta. A massa cinzenta que é argila, não tem nada a ver com oficinas ou com carvão. É guardado. E a tecnologia emprega é indígena, embora a tecnologia corresponda ao estabelecimento das primeiras colónias fenícias no sul do sul. Pronto, era isto que eu vos queria dizer. De qualquer modo, eu vou-vos chamar a atenção para 2 outras coisas que eu estava aqui para isto, não passa a seguir. Ora bem, em 2 sítios, em 2 povoados do bronze final, portanto, desta altura, com datas desta altura, foram encontrados restos de bocadinhos utilizados na orivesaria. Este já foi publicado
é do Tecido, do lado do Tecido, onde foi encontrado um fragmento de cadinho com restos, com vestígios de ouro, são aquelas bolinhas de ouro, e cuja composição química é esta. Por exemplo, eu diria que este ouro, muito provavelmente, é um ouro natural, não artificial. Este aqui foi uma escavação que eu fiz noutro sítio do Bronze Final, na Mangueixa, onde apareceu também um fragmento que eu desfiz em 10 ou 12 pedaços, este bocadinho, pequenas, também da minha unha, toda pouca sorte, quando bater com o pico, acertei. Mas foi tudo recuperado e tem também aqueles pequenos nódulos de ouro e, mais interessante ainda, quanto a mim, prata. Portanto, estão a ver que esta metodologia do ouro dá a impressão que era bastante vulgar nestes povoados da Idade do Bronze. Sempre estamos a falar, por exemplo, do tesouro do Álamo, que está junto ao povoado do Bronze Final. E pronto, é isso.